O legado dos 12 apóstolos é imortalizado na história do cristianismo, mas seus destinos finais são envoltos em mistério e martírio. Você sabe como foi o fim deles? Nesta jornada, através dos últimos dias desses homens que caminharam ao lado de Jesus, mergulhamos nos relatos e tradições que narram o fim de suas vidas terrenas. Do martírio de Pedro em Roma à pregação de João em exílio, cada um enfrentou seu destino com coragem e fé inabalável. Vamos explorar os principais pontos que marcaram o fim dos 12 apóstolos e como esses eventos moldaram a história da fé cristã. Após uma vida dedicada à pregação do Evangelho e ao serviço à comunidade cristã, Pedro foi confrontado com a perseguição implacável contra os seguidores de Jesus. Em meio à turbulência e à hostilidade crescente, Pedro enfrentou o desafio final de sua fé. A tradição relata que, ao ser capturado pelas autoridades romanas, Pedro foi sentenciado à crucificação. Contudo, em um gesto de profundo respeito e humildade diante de seu Senhor, Pedro fez um pedido incomum, que fosse crucificado de cabeça para baixo. Ele considerava-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus, seu mestre e salvador. Assim, no Monte do Martírio, Pedro testemunhou sua fé até o último suspiro, suportando o tormento da crucificação com uma coragem que ecoaria através dos séculos. Seu martírio tornou-se um símbolo de sacrifício e devoção para os cristãos em todo o mundo, inspirando gerações a seguir o exemplo de fé inabalável diante da adversidade. Paulo, originalmente um perseguidor dos cristãos que se converteu após uma visão transformadora de Jesus, dedicou sua vida à propagação do Evangelho em todo o mundo conhecido. A tradição cristã relata que Paulo, também conhecido como o apóstolo dos gentios, encontrou seu destino final em Roma, durante o reinado tumultuado de Nero. Sua pregação incansável e sua oposição veemente ao paganismo romano e às autoridades judaicas atraiu a ira das potências estabelecidas da época. Por sua coragem em desafiar as normas religiosas e políticas vigentes, Paulo foi preso e julgado culpado de crimes contra o Estado. A sentença foi clara e implacável: a decapitação. Sob ordens diretas do imperador Nero, Paulo foi levado ao cadafalso para enfrentar seu destino. Contudo, mesmo diante da iminência da morte, Paulo não vacilou em sua fé. Sua convicção era inabalável, sua esperança inextinguível. A decapitação de Paulo não representou apenas o fim de sua vida terrena, mas sim o culminar de uma jornada marcada por sacrifício, dedicação e amor incondicional a Cristo. A vida e o martírio de Tiago, filho de Zebedeu, refletem a intensidade e a coragem dos primeiros seguidores de Jesus. Como um dos 12 apóstolos escolhidos pelo próprio Cristo, Tiago testemunhou milagres, ouviu ensinamentos transformadores e compartilhou intimamente da jornada de seu mestre. Entretanto, sua dedicação à causa de Jesus não passou despercebida pelas autoridades da época. Sob o reinado de Herodes Agripa I, uma onda de perseguição contra os cristãos varreu a região. Tiago, como líder entre os discípulos e um dos mais proeminentes apóstolos, tornou-se um alvo direto dessa perseguição. Por volta do ano 44 d.C., Tiago foi capturado pelas autoridades e sentenciado à morte. A tradição cristã relata que ele foi executado, tornando-se o primeiro dos 12 apóstolos a testemunhar com sua própria vida o preço da fidelidade a Jesus Cristo. Embora sua morte tenha sido um golpe para a comunidade cristã, o legado de Tiago perdura até os dias de hoje. Sua coragem diante da perseguição e sua disposição para sacrificar tudo em nome de sua fé continuam a inspirar e desafiar os cristãos em todo o mundo. A vida de João, filho de Zebedeu, é uma narrativa marcada pela dualidade entre a adversidade
e a graça divina. Como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, João compartilhou momentos íntimos com seu mestre, testemunhando milagres, ensinamentos profundos e a própria ressurreição de Cristo. No entanto, a jornada de João também foi permeada por desafios e perigos. Ao lado de seus companheiros apóstolos, ele enfrentou hostilidade, perseguições e até mesmo o exílio por causa de sua fé. Contudo, diferentemente de muitos de seus colegas, João escapou do martírio nas mãos de perseguidores humanos. A tradição cristã relata que João viveu uma vida longa e frutífera, continuando seu ministério mesmo diante das adversidades. Sua fidelidade a Cristo e seu compromisso com a propagação do Evangelho não foram abalados nem mesmo pelas provações mais intensas. Ao contrário dos outros apóstolos, que enfrentaram mortes violentas e martírios heróicos, João é lembrado como o único a ter morrido de causas naturais. No entanto, isso não significa que sua vida tenha sido isenta de sofrimento. O exílio, as perseguições e os desafios enfrentados por João testemunham a firmeza de sua fé e o poder transformador do amor de Cristo em sua vida. O martírio de André ecoa como um testemunho marcante da devoção e sacrifício dos primeiros seguidores de Jesus. André, irmão de Simão Pedro e um dos 12 apóstolos escolhidos pelo próprio Cristo, viveu uma vida dedicada à pregação do Evangelho e ao serviço à comunidade cristã. Segundo a tradição cristã, o destino final de André o levou à cidade grega de Patras, onde enfrentou seu martírio com coragem e fé inabalável. Diante da perseguição e da hostilidade contra os seguidores de Jesus, André foi condenado à crucificação. No entanto, sua execução foi realizada de uma maneira peculiar e única. André foi pregado em uma cruz em forma de X, também conhecida como Cruz de Santo André. Essa forma de martírio, embora menos comum do que a crucificação tradicional, tornou-se um símbolo poderoso da devoção e do testemunho de fé de André. Enquanto sofria o tormento da crucificação, André permaneceu firme em sua convicção de seguir a Cristo até o fim. Sua coragem e resistência diante da adversidade inspiraram os cristãos que testemunharam seu martírio e ecoaram através dos séculos, deixando um legado duradouro de sacrifício e devoção. O martírio de Tomé é um dos eventos mais reverenciados na história do cristianismo, especialmente na tradição da Igreja do Oriente. Tomé, também conhecido como Dídimo ou Tomé, o Incrédulo, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e compartilhou de perto os ensinamentos e milagres do Mestre. Segundo a tradição cristã, após a ascensão de Jesus e a difusão do Evangelho pelos apóstolos, Tomé se dedicou a pregar a mensagem de Cristo em terras distantes, incluindo a região da Índia. Em sua missão de disseminar o Evangelho, Tomé enfrentou muitos desafios e hostilidades. A tradição relata que Tomé encontrou seu fim trágico em Chennai, na Índia, onde foi martirizado por esfaqueamento. Sua morte tornou-se um símbolo poderoso de sua devoção a Cristo e sua disposição para sacrificar tudo em nome do Evangelho. O martírio de Tomé não apenas encerrou sua jornada terrena, mas também fortaleceu o testemunho da fé cristã na Índia e além. A coragem e a dedicação demonstradas por Tomé em face da perseguição inspiraram inúmeras gerações de cristãos a seguir seu exemplo de fidelidade e compromisso com Cristo. O martírio de Bartolomeu é um testemunho angustiante da brutalidade enfrentada pelos primeiros seguidores de Jesus. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e compartilhou da jornada de pregação e testemunho ao lado de seus companheiros. Segundo a tradição cristã, após a ascensão de Jesus e a disseminação do Evangelho,
Bartolomeu empreendeu uma missão de propagação da fé em terras distantes, incluindo a Armênia. Lá, ele enfrentou oposição e hostilidade por parte das autoridades locais e da população não cristã. O martírio de Bartolomeu é descrito como um dos mais cruéis e dolorosos. Ele foi esfolado vivo, sofrendo uma morte terrível e agonizante. Em seguida, Bartolomeu foi crucificado, tendo sua vida ceifada de forma violenta e brutal. Martírio de Bartolomeu, embora angustiante, tornou-se um símbolo poderoso de sua dedicação e devoção a Jesus Cristo. Sua disposição para suportar o sofrimento extremo por amor ao Evangelho inspirou inúmeras gerações de cristãos a seguirem seu exemplo de fé e coragem. O martírio de Filipe é mais um capítulo sombrio na história dos primeiros seguidores de Jesus, marcado pela coragem e firmeza de um dos 12 apóstolos. Filipe, escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos mais próximos, dedicou sua vida à pregação do Evangelho e ao serviço à comunidade cristã. Segundo a tradição cristã, após a ascensão de Jesus e a disseminação do Evangelho, Filipe empreendeu uma missão de propagação da fé em diversas regiões, incluindo a Frígia, na Ásia Menor. Lá, ele enfrentou a oposição das autoridades locais e da população não cristã, que viam suas palavras como uma ameaça às estruturas estabelecidas. O martírio de Filipe é descrito como uma execução cruel e brutal. Ele foi crucificado em Hierápolis, na Frígia, por ordem do procônsul romano, em um ato de perseguição e intolerância religiosa. A cruz, símbolo de sofrimento e morte, tornou-se o instrumento de martírio para Filipe, que enfrentou sua morte com coragem e fé inabalável. Apesar da brutalidade de sua execução, o testemunho de Filipe continua a inspirar e desafiar os cristãos em todo o mundo. Sua disposição para suportar o sofrimento extremo por amor ao Evangelho é um lembrete poderoso da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das mais terríveis adversidades. O martírio de Simão, o Zelote, é um testemunho marcante da devoção e sacrifício dos primeiros seguidores de Jesus. Simão, também conhecido como Simão, o cananeu, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e compartilhou de perto os ensinamentos e milagres do Mestre. Segundo a tradição cristã, após a ascensão de Jesus e a disseminação do Evangelho, Simão empreendeu uma missão de propagação da fé em terras distantes, incluindo a Pérsia, uma região onde o cristianismo ainda não tinha penetrado completamente. Sua missão foi marcada por desafios e dificuldades, mas ele persistiu em seu trabalho de evangelização com coragem e dedicação. O martírio de Simão é descrito como uma crucificação na Pérsia, onde ele enfrentou sua morte com fé inabalável e determinação. Após possivelmente uma longa missão de evangelização na região, Simão foi capturado pelas autoridades locais e sentenciado à morte. Embora os detalhes exatos de seu martírio possam estar envoltos em alguma obscuridade histórica, a coragem e a disposição de Simão para sacrificar sua vida por amor ao Evangelho são indiscutíveis. Seu exemplo continua a inspirar e desafiar os cristãos em todo o mundo, lembrando-nos do custo do discipulado e da necessidade de perseverança diante da perseguição. O martírio de Judas Tadeu é envolto em mistério e diversas tradições, refletindo a riqueza e a diversidade da narrativa cristã primitiva. Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e compartilhou de perto os ensinamentos e milagres do Mestre. Segundo as diferentes tradições cristãs, o destino final de Judas Tadeu varia. Algumas fontes afirmam que ele foi martirizado na Pérsia, onde enfrentou oposição e hostilidade por causa de sua fé. Lá,
ele pode ter enfrentado diversos desafios em sua missão de propagação do Evangelho, culminando em seu martírio. Por outro lado, outras fontes sugerem que Judas Tadeu foi apedrejado até a morte em um ato de violência contra sua mensagem e seu testemunho cristão. A crueldade dessa forma de martírio reflete os perigos enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus, que muitas vezes eram alvo de perseguição e intolerância religiosa. Apesar das diferenças nas tradições sobre seu martírio, uma coisa é clara: Judas Tadeu enfrentou sua morte com coragem e fé inabalável. Seu exemplo continua a inspirar e desafiar os cristãos em todo o mundo, lembrando-nos do custo do discipulado e da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das mais terríveis adversidades. O fim dos 12 apóstolos representa não apenas o encerramento de suas vidas terrenas, mas também o culminar de uma jornada marcada por fé inabalável, coragem indomável e compromisso inabalável com o Evangelho de Jesus Cristo. Cada um desses homens enfrentou desafios inimagináveis, perseguições implacáveis e, em muitos casos, a morte cruel por amor à causa que abraçaram. Ao refletirmos sobre o fim dos 12 apóstolos, somos confrontados com a verdade profunda de que o caminho do discipulado é marcado pelo sacrifício. Suas vidas nos desafiam a considerar até que ponto estamos dispostos a ir em nossa própria jornada de fé e serviço a Cristo. Suas mortes não foram em vão, pois seu testemunho continua a inspirar e fortalecer a fé daqueles que os sucederam. Além disso, o fim dos 12 apóstolos nos lembra da importância de vivermos vidas de integridade, dedicação e serviço desinteressado. Suas vidas foram um exemplo vivo do amor de Cristo em ação, e seu legado continua a ecoar através dos séculos, desafiando-nos a vivermos de acordo com os princípios que eles ensinaram e exemplificaram. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.